Alunos do MBA em Negócios e Vendas. Nossa disciplina, Planejamento e Implementação de Ações de Marketing. Sou a professora Marinês, acompanho vocês no módulo à distância e hoje estou gravando essa selfie, onde eu escolhi uma das variáveis do marketing, a variável preço, para fazer alguns comentários que depois poderemos continuar uma discussão na nossa sala, né, no chat que será divulgado aí para vocês através dos nossos fóruns de comunicação, tá? Como vocês sabem, o composto mercadológico de marketing é composto pelos 4 P's: produto, preço, promoção, praça ou ponto de venda, né? Quero fazer uma ressalva aqui. Na verdade, um esclarecimento, uma lembrança, né? Por produto, devemos entender tudo aquilo que tem valor de mercado, tudo aquilo que pode ser objeto de troca no mercado, porque representa um valor para o consumidor. O preço, falaremos dele agora nessa selfie, não é? Vamos tratar alguns aspectos relativos ao preço. Promoção, na verdade, é um composto, né? Um conjunto de ferramentas que o marketing se utiliza para se comunicar com o mercado, propaganda, publicidade, merchandising, promoção de vendas e outros tantos. E a distribuição ou ponto de venda, praça, distribuição em sentido amplo, porque é justamente a variável do marketing que vai se preocupar com a logística de mercado, como é que os produtos, qual a trajetória que os produtos percorrem, saindo do fabricante para chegar até o usuário ou consumidor final, né? Então, falando da variável preço, que é uma das 4 variáveis controláveis do gestor de marketing, né? O que nós temos a dizer? Que ela é uma variável extremamente peculiar. Ela é singular em 2 aspectos. É a única que representa a receita. Produto, composto promocional, distribuição, logística de mercado, portanto, tudo representa para a empresa custo, não é? Desenvolver um produto custa, inovar um produto, modificar custa, anunciar esse produto, desenvolver campanhas promocionais custa, fazer a distribuição do produto também traz custos para a empresa. A única variável que representa a receita, que vai alimentar o caixa da empresa, é o preço, né? Além dessa singularidade, uma outra, ela pode ser modificada com muita facilidade. Fazer uma alteração em produto demanda tempo. Fazer uma alteração numa campanha comercial do produto demanda tempo. Fazer alguma substituição, modificação, ampliação dos canais de distribuição também demanda um tempo. Agora, mexer na variável preço é extremamente rápido. Ela é muito flexível. E por isto mesmo, a gente diz que o preço é um elemento chave da estratégia competitiva, né? Está relacionado com as finanças da empresa, com o marketing, com as vendas, e uma política de preços pode tornar essa empresa mais ou menos competitiva, mais ou menos participativa no mercado, no que diz respeito a ser, digamos, a marca preferida pelo consumidor, né? Então, o preço realmente é muito singular, muito particular, considerando-se as demais variáveis do composto mercadológico. Como interpretar o significado do preço? Vejam que para o empreendedor, para aquele que investe na produção, ele tem um significado. O preço deve ser entendido pelo empreendedor como a remuneração, a recompensa, a compensação do investimento feito na produção do bem ou na prestação de serviços. Então, para o empreendedor, para o empresário, o preço representa um retorno sobre os investimentos, né? Ele investe na produção e ele terá uma lucratividade, um retorno sobre o investimento que virá através do preço que o produto alcança no mercado. Para o consumidor, a interpretação já é um pouco diversa, né? Para o consumidor, preço pode ser aquilo que ele está disposto a pagar
para ter aquele produto à sua disposição ou aquela prestação de serviços, né? E ele está disposto a pagar um valor que ele reconhece que o produto tem. Que é valor para o consumidor? Como é que ele vai reconhecer valor no produto? Ele vai reconhecer valor fazendo uma continha matemática. A verdade é aritmética. Ele subtrai da parcela de benefícios que ele consegue perceber no produto a parcela de custos envolvidos para ter esse produto. Entre os vários custos, um deles é o financeiro, o quanto ele tira do bolso, o quanto ele vai onerar o seu cartão de crédito nessa relação de troca, não é? Então, valor é a diferença entre benefício percebido e custo avaliado pelo consumidor, não é? Lembrando que eu sempre digo aos meus alunos, nas minhas aulas de marketing, consumidor não compra produto, consumidor compra o benefício que o produto vai lhe proporcionar. E, embora ele tenha expectativa de um benefício, que é, digamos, predominante na necessidade que o conduz até a compra, um conjunto de benefícios são avaliados a hora em que ele vai fazer a opção por um determinado produto, né? Então, para o consumidor, preço é o quanto ele está disposto a pagar em função do valor que ele percebe naquele produto ou naquele serviço, né? Ao definir o preço, a empresa deve levar em conta alguns objetivos, alguns que a gente classifica como objetivos de marketing e outros que a gente classifica como objetivos financeiros. Se ela tem por meta atingir o consumidor no mercado, por óbvio, ela deve ter objetivos de marketing bem traçados, né? Primeiro objetivo essencial a estipular qualquer estratégia mercadológica: que público a empresa quer atingir. Então, ela deve se perguntar: quem é o meu público-alvo, né? E quando se trata da definição do preço, uma segunda questão se impõe, não é? Qual o poder de compra desse meu público-alvo? Qual a renda desse público para que eu possa estabelecer preços que estejam num patamar que ele possa pagar, não é? Que ele esteja disposto a pagar em função da sua renda. Então, a renda do consumidor é determinante, né? O meu público-alvo, quando eu determino o preço, deve ser avaliado pelo seu aspecto de poder de compra, poder aquisitivo. E um segundo fator importantíssimo na questão mercadológica é o posicionamento que a empresa quer dar ao seu produto. Vamos entender o que é posicionamento. A imagem que a empresa quer criar sobre o seu produto. Se ela pretende posicionar no mercado o produto como algo popular, acessível, de fácil acesso, certamente esse produto não poderá ter preços elevados, porque ela quer atingir um grande público e quer que esse público perceba que esse produto é popular, é acessível. Certamente preços elevados afastariam o público, né? Porém, ela pode ter uma outra pretensão para o seu produto. Ela pode querer posicionar o seu produto em patamares superiores, não é? Ela quer construir para o seu produto, para a sua marca, uma imagem de produto diferenciado, uma imagem de produto elitizado e certamente, para tanto, ela terá de ter preço coerente com essa proposta. Eu vou dar um exemplo que certamente todo mundo vai entender a partir dele. Quem não conhece sandália havaiana, né? O que era a sandália havaiana há alguns anos atrás? Era um chinelinho barato que você comprava até no supermercado, daqueles com prateleira bem empoeirada e vinha no saquinho plástico que às vezes até tinha perdido a sua transparência por conta da poeira que já tinha assumido na prateleira. Muito bem. Produto de qualidade, durabilidade, etc., né? Qualidade sob vários aspectos, mas
um produto que estava posicionado como um chinelinho barato, certo? Qual o posicionamento que tem Sandálias Havaiana hoje, depois de um trabalho magnífico de comunicação com o mercado, que veja, uma ferramenta que vai permitir dar posicionamento ao produto é a comunicação. Como é que eu vou passar para o público a imagem do meu produto? Vou utilizar as ferramentas do composto promocional, né? Que é o outro P do composto mercadológico. Através de propaganda, através de publicidade, muita publicidade, a empresa conseguiu reposicionar, mudar a posição das sandálias havaianas, do chinelinho, para um item, não é, de moda, é fashion. Sandálias havaianas hoje são vendidas em quiosques, são vendidas em lojas especializadas em artigos de praia ou esportivos, etc. Ela mudou completamente a sua imagem, né? A custa, como eu disse, de um trabalho magnífico de reposicionamento da marca. Eu acho que isso ajuda a entender o que vem a ser posicionamento. E vejo que a Havaiana também mudou de preço, né? Acompanha toda essa nova imagem que se criou para o produto. Então, veja, o preço ele tem objetivos de marketing e nesses objetivos eu levo em conta especialmente o meu público-alvo e o posicionamento que eu pretendo dar ao meu produto. Objetivos financeiros. Ora, se preço é a variável que traz receita, que alimenta o caixa da empresa, por óbvio, os objetivos financeiros passam pela variável preço, não é? Eu tenho 4 situações aqui para destacar para vocês. Eu tenho a questão da empresa, que na verdade está numa situação bastante delicada e precisa se manter. Então, o objetivo dela é sobrevivência. Está numa situação delicada porque possivelmente não conseguiu dar vazão à sua produção. Não conseguiu dar vazão por N motivos, que não cabe a discussão aqui agora, né? Mas ela ficou com o produto empatado na prateleira. Precisa transformar esse produto novamente em dinheiro para reinvestir na sua produção. O que ela vai fazer? Vai tentar vender isto ao preço mais baixo possível, chegando até um preço de custo, né, para poder reaver o capital investido e aplicar num outro lote de produção, sanando, né, os problemas que causaram, digamos, a parada dessa mercadoria numa prateleira, né? Então, a sobrevivência vai conduzir a empresa à prática de preços muito baixos, chegando até o patamar do preço de custo, para poder reaver o capital investido. Uma outra possibilidade que se contrapõe a essa, né, tá no outro extremo, é a maximização de lucros. A empresa pretende alimentar o seu caixa, deixá-lo bem robusto e, para tanto, ela também pretende não gastar, né? Se eu quero manter o meu caixa robusto, com bastante dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou evitar a saída de dinheiro. Por que eu estou explicando isso? Porque esta não é uma estratégia, né? Não é um objetivo, melhor dizendo, que possa perdurar por algum tempo. Ele tem que ser de, como direi, aplicação no curto prazo. Porque no longo prazo vai acarretar alguns problemas para a empresa, porque percebam, as 4 variáveis, né, produto, preço, promoção, pontos de venda, precisam trabalhar de forma integrada, né, e engrenada. Quando eu mexo numa variável, as outras variáveis se ressentem dessa mudança. Então, veja, se eu maximizo o lucro, ou seja, eu vou procurar apressar o meu produto com maior índice de retorno do investimento possível para aquele mercado em que eu atuo, né? Eu vou praticar o preço no mais alto patamar, né? Quando eu percebo que eu estou afastando o cliente, o que eu faço? Eu desço um pouquinho, mas no mais alto patamar que não tenha como consequência afastar o meu cliente, né? Então eu estou
um alto patamar de preço, alto o suficiente para não assustar a minha clientela, certo? Maximizo a entrada do lucro através dessa prática de preço e faço a retenção desses valores no meu caixa por conta de um objetivo qualquer que eu pretendo alcançar aí. Deixo de gastar com a inovação do produto, deixo de gastar com a divulgação do produto, deixo de gastar com a distribuição do produto. Enfim, prejudiquei ou comprometi as outras 3 variáveis do composto mercadológico, ou uma delas, não preciso nem comprometer as 3. Uma delas eu já vou ter reflexos. O que vai acontecer? Se eu deixar de investir no produto, em breve ele ficará obsoleto. Se eu deixar de investir em comunicação, em breve a marca do meu concorrente será mais lembrada. Se eu deixar de investir na distribuição, certamente o meu concorrente poderá chegar à frente do público-alvo por conta de uma distribuição mais eficiente, mais eficaz. Enfim, a maximização, bem como a primeira que nós vimos, o objetivo da sobrevivência, são 2 objetivos que não podem se estender ao longo do tempo. Eles precisam ter uma brevidade maior possível, no sentido da empresa atingir o seu objetivo financeiro e não comprometer as demais variáveis do marketing, que aí trariam consequências para os seus objetivos de marketing, né? Outra possibilidade com relação ao objetivo financeiro, a liderança na participação de mercado. O que significa liderar na participação? Ser a marca preferida na hora da decisão de compra do consumidor, ou seja, atingir o maior público possível. Para atingir o maior público possível, certamente a empresa não poderá praticar preços elevados, né? Se ela quer atingir a massa da população, o maior público possível, liderar pela participação do mercado, ela certamente praticará preços mais baixos. A outra possibilidade é liderança na qualidade do produto. Quem lidera na qualidade do produto investe constantemente no produto. Investe em aprimoramentos, inovações, atualizações, tecnologia, enfim. Certamente não poderá praticar preços muito acessíveis, porque esse investimento constante na qualidade do produto implica em custo. E o custo onera o preço final, não é? Então, quem pretende liderar pela qualidade do produto, terá preços justos, né? Em função do valor que o consumidor consegue perceber nesta qualidade que a empresa pretende oferecer com relação aos seus produtos. Então, esses são os 4 objetivos financeiros que eu queria dar destaque a vocês, né? Quem define preço na organização? Vejam, a definição de preço ela é multidisciplinar. Eu preciso de especialistas de diversas áreas, digamos assim. É imprescindível que a visão de mercado seja contemplada na definição de preço, não é? Porque caso não seja, perde-se a referência do que os concorrentes estão oferecendo, do que os consumidores estão percebendo dessa realidade, e de que forma os consumidores estão empregando, né, o seu dinheiro na aquisição de uma determinada variedade de produtos. Então, a visão de mercado vem da gerência de vendas, por exemplo, né? O gerente de produção, por outro lado, tem uma avaliação do custo de produção. E vejam, o preço necessariamente deve cobrir o custo de produção, senão a empresa terá prejuízo, né? Os gerentes financeiros têm uma visão um pouco diferenciada, não é? E diferente dos demais. Eles pensam o seguinte: quanto nós vamos ter de investir para produzir, tornar esse produto conhecido no mercado, distribuir esse produto, fazer com que ele chegue até o consumidor de maneira segura e
perfeito para as condições de uso, quanto isto vai nos custar e quanto isto vai trazer de retorno sobre o investimento financeiro que a empresa terá de fazer para alcançar tudo isso. A avaliação financeira é a seguinte: se esse retorno for menor do que as aplicações financeiras que o mercado me oferece, eu estou trabalhando para não ganhar, né? Melhor seria aplicar esse dinheiro no setor financeiro, por exemplo. Então, essa é uma visão, né, que também precisa ser contemplada na avaliação do preço. E ainda, uma outra classe de profissionais que contribuem muito nesta avaliação, nesta composição do preço final, que é a parte contábil, né? Os analistas contábeis na empresa, eles têm uma noção muito mais ampla, né, do que a área de produção, que tem uma visão mais focada no custo da produção. Eles vão, inclusive, essa área contábil irá, inclusive, computar os custos de comercialização desse produto do ponto de vista de impostos que incidirão, certo? Então, o preço só será estabelecido com critérios, né, seguros, se ele for consenso de uma multidisciplinar equipe capaz de avaliar isso. E, gente, fazer esse grupo chegar a um consenso realmente não é tarefa fácil, né? Porque certamente, se pensarmos só como pessoal do financeiro, só como pessoal de contabilidade, teremos para ser lucrativo, precisa vender ao preço X, o gerente de vendas vai dizer: vocês estão malucos, a esse preço ninguém compra, porque nós já temos no mercado a concorrência trabalhando com preços mais acessíveis. Enfim, é papo para muito chope essa discussão de preço com uma equipe multidisciplinar, mas é essencial que seja discutido dessa forma, tá, gente? A fixação de preços deve ser, portanto, estabelecida entre duas linhas divisórias, né? Um patamar acima do custo, para que ele possa gerar lucro, e num patamar abaixo daquele em que ele poderá assustar a clientela, assustar o consumidor. Então, ele tem que estar no intervalo entre custo e percepção de valor pelo consumidor, né? Só isso, no entanto, não é suficiente. Outros fatores devem ser considerados na formulação do preço. Aspectos do produto, do mercado-alvo e da situação em que a compra acontece. Produto. De que produto estamos falando? Qual o impacto do preço sobre a combustível? Vocês viram que é um efeito assim, multiplicador, né? Tudo terá seu preço elevado se nós elevarmos o preço do combustível, que nosso transporte é fundamentalmente baseado em estradas de rodagem, e isto tem um custo de combustível bastante elevado, né? O impacto do preço sobre um produto de consumo bem não durável, margarina, combustível, como eu falei, né? Gêneros alimentícios, bebidas, enfim, tem um impacto muito grande, né? Se eu tiver estabelecendo preço de produtos de compra comparada, cujo consumo pode ser planejado e programado, não é? Eu posso ter uma outra estratégia, ou posso levar em conta outros fatores na determinação do preço. Então, o produto em si já é uma referência importante para definir preço. Mercado-alvo. Quem compra o meu produto? Que renda tem? Qual a disponibilidade de gastar na compra do meu produto em função de um
poder aquisitivo em função de um patamar salarial, de um nível salarial. Então, quem é o meu consumidor? Né? Quanto ele está disposto a pagar por meu produto? Qual é a renda desse consumidor que eu pretendo atingir no mercado? Situação de compra. Em que condições ocorre a troca? E eu gosto até de dar um exemplo que eu considero assim bem pedagógico nessa hora, porque aqui eu aproveito explicar um outro fator, ou reexplicar um outro fator determinante, que é a percepção de valor, tá? Porque para o consumidor, preço é valor percebido, né? Então, vamos ver uma situação de compra. Como o preço pode variar? Uma garrafinha de água, uma água mineral que você compra na cantina, situação de compra 1. Você vai na cantina, compra essa garrafinha por R$ 2,80, está pagando o preço, o valor que ela tem nessa condição. Vamos imaginar uma outra situação, né? Um domingo à tarde, um estádio de futebol, estádio lotado, o jogo é um clássico, um calor danado, um sol maravilhoso, uma tarde quente, e você vai começar a ficar com sede, e a sede é uma necessidade que ela vai te pressionando a buscar uma solução, porque ela vai gerando um certo desconforto. Você não tem outra alternativa senão esperar que aquele vendedor de água chegue mais próximo de você, e você já está avistando ele a alguns metros, e ele vai se aproximando, sua sede aumentando, até que ele chega pertinho de você e tira do isopor uma garrafinha de água, igual aquela que você compraria na cantina, suando, não é? Porque está muito quente a parte externa do ambiente, ela sai de dentro de um ambiente refrigerado, que é a caixinha de isopor. Bom, muito bem, ela sai transpirando, isso faz com que sua sede ainda fique mais aguçada. Aí você pergunta quanto é, e ele te responde R$10. Aí eu pergunto, e você paga, né? Você paga porque você precisa da água. Você tem uma necessidade, precisa ser atendida, que é a sua sede. Você pagou o preço ou você pagou o valor percebido na mercadoria naquela situação de compra, certo? Então, a situação em que ocorre a troca, a situação em que você troca seu dinheiro pelo produto, pode ser também determinante na questão do preço colocado no produto em função da situação, né? Então, vejam, acho que aqui fica bem claro a questão de preço e valor. Um outro aspecto interessante de se verificar nesse tema é preço e elasticidade da demanda. Alguns produtos eu consigo perceber claramente que tem uma demanda elástica, ou seja, a demanda, a procura amplia se eu tiver preços baixos. Se eu baixar o preço do ingresso do cinema, eu terei mais público, né? Quando o preço volta aos patamares normais, essa demanda se encolhe e eu terei um público diferente, não é? Mais reduzido, certamente. Então, a elasticidade da demanda significa isso. Eu baixo o preço, eu tenho uma procura maior. Eu elevo o preço, eu tenho uma procura menor. Nem todos os produtos apresentam essa elasticidade. Eu vou dar um exemplo clássico da demanda inelástica, ou seja, aquela que, independentemente do preço que eu venha praticar para o meu produto, eu não terei alteração na procura desse produto. Exemplo clássico, o sal de cozinha, né? Nunca ninguém comprou sal de cozinha em liquidação, em promoção, por quê? Não adianta. Certo? Não adianta fazer uma promoção extremamente vantajosa para o consumidor, porque a limitação do uso desse produto ela é orgânica, né? É cultural, porque nossa alimentação ela não é tão carregada no sal e se consome o padrão. Certo? Não adianta seduzir o consumidor com preços mais baixos, porque a demanda não vai se alterar por conta disso, né? Então, demanda inelástica, exemplo, o sal. A fixação do preço básico poderá levar em conta 3 dimensões: o custo de produção, a demanda, a procura pelo produto, a concorrência, quantos competem comigo no mercado para
colocar esse mesmo produto. Quando o preço é baseado no custo, eu tenho um método fácil e simples de implementar o preço, não é? Porque eu não levo em conta outros aspectos. Não está relacionado obrigatoriamente a uma estratégia de apressamento. Então, não dá nem para falar em estratégia. Eu simplesmente acrescento uma margem padrão ao custo do produto. Quer ver um exemplo clássico? A sacoleira, né? O que ela faz? Ela vai lá no atacado, no Bom Retiro, faz uma compra grande de roupa, compra lá blusinhas a R$10 no atacado, né? Várias peças, ela tem uma vantagem de preço e coloca uma margem, né? Eu quero ganhar 100% do que me custou. Então, desses R$10, ela passa a vender a blusinha a 20 e tem aí um lucro de 100%, né? Baseado no custo, quanto custou para ela, ela coloca uma margem e essa margem passa a ser o seu preço de venda. Então, vejo que não há nenhuma estratégia muito elaborada para isso, né? Outro método de estabelecimento do preço é aquele orientado para a demanda, que vai, obviamente, levar em conta o preço que o consumidor está disposto a pagar, né? Porque eu vou olhar para o mercado. Se eu olho para o mercado, eu olho para o público-alvo. Se eu olho para o público-alvo em relação a preço, eu preciso saber quanto esse público está disposto a pagar pelo meu produto. Um outro fator importante quando eu faço essa análise para estabelecer o preço pela demanda. Meu produto é facilmente substituído por outro? Lembrando mais uma vez, o consumidor ele busca benefício quando ele compra o produto. Ele não compra o produto, ele compra o benefício. Eu não compro batom, eu compro elegância, beleza, atualidade e moda, certo? O que pode substituir esse produto? Se eu tiver substitutos, certamente eu tenho que considerar isto quando orientar o meu preço para a demanda. Outro aspecto muito interessante de comportamento de consumidor. Quando o nível de conhecimento sobre o produto é baixo, o consumidor tende a buscar mercadorias com preço mais alto, porque ele associa preço elevado com qualidade do produto, que necessariamente nem sempre é verdadeiro, certo? Mas quando eu não tenho conhecimento, quando eu tenho pouca informação a respeito, o consumidor se baliza pelo preço. Se o preço for mais alto, ele pode atribuir mais qualidade ao produto. E o método orientado para a concorrência, por óbvio, vai levar em conta preço dos concorrentes do mercado, não é? As empresas vão definir seu preço baseadas no levantamento de preço dos concorrentes e vão procurar se situar numa faixa média aí, né? É um procedimento bastante lógico, principalmente quando há muita homogeneidade entre os produtos. Eu não tenho diferenciais, meu produto é muito parecido com o produto concorrente. Eu não posso ter preços significativamente maiores, né? Devo ter um preço compatível com o preço da concorrência. Alguns fatores que determinam o preço numa escala ascendente, puxam o preço para cima. Se eu tiver um elevado custo de produção, por óbvio, meu preço final será elevado. Se o meu produto for superior ao produto da concorrência, eu também terei preços compatíveis com essa superioridade. Se for um produto escasso, com alguma exclusividade ou total exclusividade, o preço vai refletir isso, o preço será elevado em função desta característica do produto. Se eu tiver, se a minha marca for dominante no mercado, vou dar um exemplo para identificar melhor essa condição. Vamos supor que a Nestlé coloque no mercado um novo produto. Ela não precisa entrar com preços muito competitivos, porque a sua marca já é um aval de qualidade. Então, de repente, como eu confio na marca, eu até prefiro pagar um pouco mais por este preço que está, digamos, no mercado, mas tem o aval de uma marca já reconhecida, não é? Então, a empresa domina um segmento do mercado e a sua marca
permite a prática de preços mais elevados. Tem fatores que empurram o preço para baixo. Por exemplo, uma forte concorrência de preço. Tem muitos concorrentes no mercado e vai ganhar o consumidor, aquele que praticar preços mais baixos, porque afinal de contas o produto é muito similar, né? Disponibilidade de substitutos. Se eu não compro A, eu posso comprar B, porque o benefício que eu vou encontrar em A ou B são semelhantes. Mercado lento ou saturado, muita competitividade, muita concorrência, leva o quê? Uma disponibilidade muito grande do produto e o consumidor fica escolhendo aquele que tem o preço mais vantajoso, né? Preço estabelecido ou tradicional. Aquele segmento, aquele tipo de produto no mercado é vendido a patamares de preço muito parecidos, até por tradição, né? Você vai pegar aí o preço, por exemplo, do açúcar, é uma commodity, você vai ter o quê? Preços praticamente padronizados, né? Entre marcas, tal, não há uma diferença. E é o preço, digamos, que o mercado pratica, por isso chamado de tradicional. Tradicional porque o mercado pratica, em geral, esse preço. Controles estritos de preço. Não é uma coisa muito frequente no nosso mercado, né? Mas eu poderia ter aí, por exemplo, preços estimulados ou controlados pelo Estado, né? pelo governo. Bom, eu acho que a gente deu um panorama um pouco mais abrangente de preço, né? Dá para encaminhar algumas discussões e eu convido vocês então para o chat, onde eu deixo aqui uma questão que é um desafio para iniciar a nossa conversa, né? O que é que vocês acham? O consumidor paga, ao realizar a compra de uma determinada mercadoria ou serviço, preço ou valor percebido? Eu já dei uma dica aí para a discussão ser um sucesso, hein, gente? Eu agradeço a atenção de vocês até aqui, muito obrigada e espero encontrar a todos no nosso chat. Muito obrigada pela atenção.